E o que mais me deixa assim, Sandra, à vontade hoje, é que Deus, Ele disse nos lábios desta senhora, que ia me salvar, ia me fazer um pregador da palavra, ia me levar por vários países do mundo. E o que me admira, amor, é que Deus cumpriu. Pois hoje nós estamos aqui em Portugal e Deus põe as pessoas certas na hora certa na vida da gente. Eu fui uma jovem que eu nunca tive intenção de casar. Eu queria ir para o Rio de Janeiro e eu queria ir para a base aérea. Meu sonho era realizar o sonho do meu pai, porque meu pai sonhava em ter um filho homem e ir para as Forças Armadas. E eu queria muito ir para a base aérea. Eu tinha um tio que era da base aérea, eu queria muito ir embora. Eu nunca tive aquele sonho de casar, de véu, de grinalda e aquelas coisas de moça. Minha vida era sempre diferente. Meu avô costumava dizer que eu tinha que ter nascido homem, porque eu queria fazer tudo ao contrário das moças da minha idade. E no momento que eu conheci o Wilson ali, e a gente quando é jovem, e não tem o temor, né? Naquela altura eu tinha saído da igreja, já tinha perdido o temor do Senhor na minha vida. E mesmo sabendo dos planos de Deus na minha vida, começamos a nos relacionar. E um certo dia eu vi ele vindo ali da casa dele com a noiva. E eu estava sentada na porta da escola. E eu vi quando ele deu um beijo na noiva dele ali na esquina da escola. E eu disse a ele, olha, eu também quero. E foi ali que tudo começou. Ele chegou e me abraçou e me beijou. E ele disse que aquele beijo foi fatal. Foi um beijo de Deus. Dali para frente, irmãos, ele já não teve paz de ficar com a namorada dele. Ele já não teve mais aquele relacionamento com ela. Ele começou a ter problema com ela e terminou o noivado dele com aquela moça. E ele chegou e pediu para namorar comigo. E eu disse, não, eu não quero namorar com você. Ele, então, mas você me pediu beijo e agora não quer namorar comigo? Eu falei, não quero. Mas mesmo assim, passado alguns dias, a gente sempre se encontrava, sempre estava ali junto e acabávamos namorando. E quando ele me pediu em casamento, eu já não queria mais nada com ele, porque eu já estava saturada daquele namoro turbulento que nós vivíamos. E então começamos a pensar em casar. E eu disse, olha, eu só quero voltar para você se for para casar logo. E os meus pais acharam aquilo muito estranho, porque a gente namorava e largava. E eles achavam que aquilo era uma coisa passageira, que aquilo não ia vingar. E a minha sogra dizia que nós não ia vivermos juntos 3 meses, não concordava também com o nosso casamento. E eu disse, olha, se for uma coisa de Deus, se tiver que ser, vai ser. E se não tiver que ser, olha, vamos tentar, né, pelo menos. Então nós casamos. E no momento que nós casamos, mudamos para nossa casa, ele resolveu se chatear com os meus pais. Mas aquilo era mesmo só uma estratégia, que era para que a minha família não fosse a nossa casa. Porque ele queria ter uma vida sossegada, ele queria continuar naquela vida do crime, sem ter os meus pais ali a regular a nossa vida. Porque os meus pais eram evangélicos e nunca ia provar aquela atitude, aquela maneira de vida que nós estávamos levando. E um certo dia ele sempre levava droga para casa, levou um hippie para morar conosco. E um certo dia ele começou a insistir para que eu usasse droga. E eu sempre dizia que não queria. E passado aquela insistência dele ali para mim usar drogas, eu comecei a usar drogas. Comecei a usar a cocaína ali na minha casa. Eu já era mãe, eu já tinha meu filho, o Alan. E quando aquele efeito da droga passava, eu ficava frustrada, eu ficava arrependida. E eu começava a pensar no que Deus já tinha feito na minha vida e da maneira que eu estava vivendo. E quando
nós estávamos ali drogados e eu começava sempre a falar de Deus para eles. Tinha um rapaz que vinha usar droga conosco, também era desviado, e nós dois começávamos a falar de Deus. E o Wilson sempre a criticar, ia falar, olha, eu não gosto de crente, eu não quero crente na minha casa. Por isso vocês dois têm que voltar para a igreja de vocês e parar com esse negócio de usar droga então. Porque toda vez que vocês usam droga, vocês começam a falar desse Deus de vocês. E eu sempre dizia para ele, falei, agora é tarde. Quando eu estava na igreja, você me tirou de lá. Agora, para mim voltar, só se você voltar primeiro. E aquilo foi quase um ano na nossa vida dessa maneira. No mundo das drogas, ele buscando droga e traficando droga e vendendo droga ali na cidade de Cacoal. E quando foi uma certa vez, ele teve o começo de uma overdose. Nessa primeira overdose dele eu não percebi, porque eu também estava muito drogada e não percebi. Passado mais alguns dias, ele teve novamente o começo de uma nova overdose. Foi a segunda vez. Passada essa segunda vez, ele falou para mim que já era a segunda vez que ele tinha começo de overdose. E eu disse, olha, cuidado para você não morrer sem Jesus, né? Falei assim com ele. E eu estive na casa da minha mãe. E era época de carnaval. E nós fomos deixar o nosso filho com a minha mãe para nós ir para o carnaval. E uma pessoa da igreja disse para minha mãe que ela estava agindo errado. Que ela não deveria ficar com o nosso filho para nós irmos para o carnaval. E a minha mãe, uma senhora crente, sábia, disse, olha irmã, eu faço isso porque eu conheço a minha filha. E sei que se eu não ficar com essa criança, eles vão levar ele para a rua também. Só que eu já fiz um propósito com Deus. Esse é o último carnaval que eles vão para a rua. Porque o próximo carnaval eles vão passar dentro da igreja. E passado aqueles dias do carnaval, o Wilson começou a ter uns sonhos. Que o pastor da minha mãe, ele era uma pessoa muito simples, muito fiel a Deus, muito temente. E ele começou a ter sonho com aquele pastor. Dizia que o pastor convidava ele para ir pescar. Falava para ele, ô Wilson, vamos pescar comigo. E ele acordou daquele sonho e me disse. Passado mais uns 3 dias, ele tornou a sonhar novamente. Que o pastor estava com o violão e saía cantando o hino 196 da harpa. E chamava ele para cantar até eles chegar no rio para pescar. E foi assim, 3 dias seguidos, ele sonhou o mesmo sonho. E eu disse, olha, Deus está falando com você. E passado esses sonhos, mais uma semana ou 2, ele teve novamente uma overdose. Já nesse dia era de um sábado, de uma sexta para o sábado. E de madrugada ele me acordou e disse para mim assim, olha, eu estou morrendo. Cuida bem do nosso filho. E eu naquele momento, eu pensei, eu sempre fui uma pessoa muito fria, muito pé no chão, como diz o povo. E eu pensei naquele momento, eu falei, meu Deus, eu agora não posso me desesperar. E comecei a pensar, eu não posso ir para o hospital, porque eu tenho que chegar lá e dizer que é droga. E eu vou presa, eu e ele, porque eu tinha droga em casa e eu estava drogada também. Eu não posso pedir socorro a ninguém, porque as pessoas, mesmo que você não comente, as pessoas conhecem a sua vida. O seu vizinho conhece a sua vida. Por isso que nós temos que dar bom testemunho no nosso lar, na nossa vida, porque as pessoas que nos rodeiam conhecem o que nós vivemos, conhecem a nossa maneira de ser. E nesse momento eu comecei a pensar que eu não tinha outra saída. E eu peguei e falei, agora só resta o Senhor, só resta Deus. Neste momento de aflição da minha vida, eu me lembrei do Senhor. Fiz como Jonas. No momento da sua aflição, lá no ventre do peixe, ele se lembrou do Senhor.